alguns assuntos, determinadas coisas, que quando a gente aborda, é claro que vai causar revolta em alguns, apoio de outros, indiferença de terceiros, enfim. Mas a gente tem que abordar, sim. Por exemplo, em Porto Alegre se discute agora ar-condicionado ou não nos ônibus. Espera aí. Tem que ser discutido, sim. Ah, não, porque é calor, porque não sei o quê, porque o conforto. Beleza. Só que não existe cafezinho de graça. Tudo tem um preço. Então, o ar-condicionado nos ônibus, ele tem um preço. Quem tem que pagar o preço? Quem usa o ônibus. Quando se compra um carro sem ar-condicionado é um valor, com ar-condicionado é outro. Quer conforto, vai pagar mais. Então, o mundo funciona assim. O mundo capitalista, o mundo comunista, o mundo socialista, até os mundos lá do outros universos funcionam assim. Então, quando alguma coisa não existe, não é paga. Mas se existir, pode ter certeza, tem que pagar. Vocês querem ver? Fizeram um levantamento, o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento e concluiu que 32%, olha bem, 32% dos usuários de ônibus em Porto Alegre têm isenção. São idosos, são policiais, correio, deficientes físicos, etc. e tal. Claro, tem isenção. Mas alguém paga por isso. Alguém tem que pagar por isso. Não existe cafezinho de graça, insisto. Alguém tem que pagar por essas isenções. Agora se comenta de passar a gratuidade do idoso de 60 anos para 65. Então, de 60 a 64, passa a não ter mais gratuidade. Claro, os novos que forem entrando agora. Pô, mas que... Peraí, em qualquer país do mundo civilizado, já se mudou isso. Uma pessoa com 60 anos, ela pode ser qualquer coisa, menos idosa hoje. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, com 35 já estava meio idoso já. Com 40 estava às portas da morte. Quem passasse dos 45, conseguiu. Chegasse aos 50, bom, aí sim, aí estava acabado, era um idoso completo e total. Mudaram os tempos, nós temos recursos médicos, hospitalares, apesar de todas as críticas que tem. Vocês sabiam que até 1900 e há pouco tempo atrás, não existia o SUS e quem quisesse procurar médico tinha que pagar, não existia nada, não tinha isso, até 1988, por aí. Olha, para conseguir um médico, meu amigo, dinheiro, o hospital era um dinheiro, querido, não tinha esse troço, todo mundo tem direito aí, não, era diferente. Então, hoje tem, por isso que aí tem que se repensar isso realmente. Está na hora de parar para pensar. Não quer pagar? Beleza, não tem conforto. Simples assim. E eu acho que isso vai acontecer. Isenções de gratuidades. Tem gente que merece, que precisa, beleza. Agora, vamos repensar isso sim. Vamos repensar porque os tempos mudaram. É outro tipo de pessoas, outro tipo de gente, outro tipo de vida, outro tipo de longevidade. E tem que ser repensado, sem sombra de dúvidas. Precisou morrer o cinegrafista de uma rede de televisão para que as grandes redes, a imprensa, a chamada grande imprensa, ficasse indignada e partisse. Bom, enquanto estavam lá, quebravam, enfrentavam a polícia, faziam horrores nas ruas, a imprensa estava ali só para ver se pegava alguma coisa para usar politicamente. Escancaradamente era assim. Teve uma rede de televisão, por exemplo, que cartazes e faixas que eram contra elas não eram filmadas. Há quem diga também que teve uma rede de televisão que distribuiu cartazes políticos, atacando governos, etc. e tal. Agora morreu uma pessoa ligada à imprensa. Mas qual é a diferença de uma pessoa ligada à imprensa, ao economista, a um médico, ao povo, um operário? É uma vida, como qualquer uma outra. E todas aquelas vidas estavam correndo riscos. A dos policiais, inclusive. Teve um oficial da polícia lá do Rio de Janeiro que foi agredido brutalmente por um bando desses bandidos mascarados, marginais, da pior espécie. Deram a repercussão que deveriam ter dado, exigiram posição forte com relação a isso. Não, fui indo. Mas agora, peraí um pouquinho, agora querem leis mais rígidas. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai para Brasília para dar uma pressãozinha lá nos deputados para acelerar a aprovação de leis que contemplem uma punição séria, severa aos bandidos
que se infiltram em manifestações. Que, aliás, de manifestações, aquilo já está tendo pouca coisa, viu? Aquilo ali é manifestação, não, aquilo ali é movimento político partidário, escancarado, é só parar para olhar. O que querem com isso? Espera aí um pouquinho, é de manhã, de tarde, de noite, em um monte de cidades, um monte de capitais, é assim. Olha aqui, ó, vulgarizaram esse troço, então já ninguém mais está dando bola, todo mundo puto da cara, porque estão tendo o seu direito de ir e vir impedido. Cidades estão parando, o trânsito para, cargas de caminhões, e tudo prejudicado por causa desse tipo de coisa. Precisa uma lei mais rígida? Sim, mas todas as leis precisam ser mais rígidas. Acabar com tanto recurso, tanto direitos e não sei o quê. É só ir para os Estados Unidos, ver como é que funciona em Nova York, por exemplo. A legislação aplica lá igual aqui, beleza, está resolvido o problema. Em 60 dias essa turma toda aí se acomoda. Eles vão saber que vai ter punição, sim. Aqueles dois, por exemplo, que fizeram um racha e mataram uma mulher grávida de 6 meses, fazendo racha na rua, chegaram na delegacia, eu vi a filmagem dele, ficaram lá, aí consideram conta de que a coisa não era bem assim, que eles poderiam ter alguma... Opa, aí eles pararam de rir. Mas logo chega o advogado lá, vai dizer para eles que eles têm direito a tanto recurso que eles vão continuar rindo de novo. É assim que funciona. O trânsito de Bento. Bom, que o trânsito de Bento está um caos total e absoluto, já está... Todo mundo tem ciência, noção plena disso. O problema, sabe qual é? É que está vindo março. E é quando até chegar março, e fim de fevereiro, que começa a voltar a cidade ao normal, o normal que eu digo já está, mas volta às aulas, aquela coisa toda, vai ser muito pior do que já está. Então tem pontos de estrangulamento que deveriam já ter merecido uma atenção maior por parte da Secretaria. Major Mauro Moro, secretário da Mobilidade Urbana da Gestão Integrada, tem alguns gargalos que têm que ser resolvidos. Por exemplo, General Osório com a Marechal Floriano, aquilo ali é um problema. Nós temos lá a rua Carlos Flores com a Salgado Filho, Salgado Filho, sim, aquilo ali é um horror, tranca tudo. Quem quer seguir reto ali para ir para o bairro Imigrantes, por exemplo, e até ao Olavo Bilac dobrar à esquerda, ele fica trancado, porque quem vai entrar à direita ali para pegar Salgado Filho, tranca o trânsito todo, tem que começar a disciplinar isso. Como? Contrate gente, Mauro. Tem que falar com o prefeito Pazim, de repente pode até tirar ali, tira uns 15 cargos de confiança, por exemplo, desnecessários, aqueles que são dados para partido que foi aliado, e contrata agente de trânsito para colocar eles nesses lugares estratégicos até que se conclua um plano viário adequado para Bento Gonçalves. Vai ser pior do que está agora. Já está uma M. Imagino que vai ficar daqui a alguns dias. Vai ser triste de ver. Pois o Voaden, o árbitro do Grenal, deu uma entrevista, eu vi, dizendo que naquele pênalti escandaloso no Ippon, o Ippon é um golpe de judô assim que se equivale ao nocaute numa luta de boxe, por exemplo. Ele deu um Ippon no jogador parado do Grêmio, dentro da área, pênalti, escandaloso. A imprensa foi unânime, não só do Rio Grande do Sul, em dizer que foi pênalti. Ele deveria humildemente dizer assim, realmente, a gente não percebeu. Não, sabe o que ele disse? Eu errei, eu não dei a falta antes do Pará. Só ele viu a falta. Ele e o Voaden, só viram essa falta. Pois é, depois quando a gente reclama do Campeonato Gaúcho, da forma que ele é conduzido, é por causa dessas coisas assim, sabe? Falta humildade para reconhecer os seus erros. Pois é, lamentável. O Esportivo está numa situação terrível no campeonato. Está ali, não está ainda na zona de rebaixamento, rebaixam 3, né? Os 3 estão aí com 5 pontos, ele está com 6. Ou seja, está ali na porta. Então, a direção tomou medidas, já contratou 3 novos jogadores e, pior de tudo, sabe quem eles enfrentam domingo? O Grêmio. Se vier o time titular do Grêmio, o Grêmio joga com 10, todo mundo sabe disso, porque o Barcos é uma figura decorativa no Grêmio. Vai que dê um pênalti e aí o Barcos faz um gol, mas fora disso, esquece. Mas tem que torcer para o Grêmio vir com o titular, porque ele joga com 10, e contra 10 é mais fácil do Esportivo conseguir ganhar esse jogo, que é muito importante. Se vier aquela gurizada do Grêmio, aí o Esportivo vai ter mais dificuldades. Eu não estou
Não é ironia. Estou falando sério. O Grêmio com o Barcos joga com 10. E é desde fevereiro do ano passado que é assim. Então tem que torcer. Por favor, mande aí uns e-mails lá para a ouvidoria do Grêmio. Exigimos o time titular. Aí vem o Barcos Esportivo, vem enfrentar 10 só, né? E tem chance de ganhar do Grêmio domingo, na Montanha, às 4 da tarde, 16 horas. Muda o horário nesse fim de semana, né? Por isso que não vai ser às 17, mas às 16 horas, por causa que muda o horário domingo, à meia-noite, se atrasa o relógio 1 hora. Isso aí, vamos torcer. Eu vou torcer que jogue os titulares do Grêmio domingo contra o Esportivo. Jogar com 10 sempre é mais fácil. Um abraço e eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br